E as últimas informações do Vasco, novas propostas, grande reviravolta, as primeiras impressões e o técnico Fernando Diniz muito aborrecido. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa segunda-feira com tudo e claro, você torcedor vascaíno que acaba de desembarcar no canal criado somente para você, o canal criado para o torcedor do Vasco. Então, se você é Vasco, seja bem-vindo. A única coisa que eu peço para você, humildemente, é o seu joinha aqui embaixo. Não custa nada, é de graça e avisa para a plataforma que o conteúdo é positivo e traz mais vascaínos apaixonados assim como você. E óbvio, se você ainda não é inscrito no canal que foi criado para você, não perca tempo. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Faça parte também das nossas lives aqui no canal, onde tem sorteios de camisa e muito mais. Você não vai perder nada. Então, ó, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui e muito obrigado pelo seu like, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre a partida de ontem contra o Nova Iguaçu, as primeiras impressões dos reforços e da equipe reserva. O técnico Fernando Diniz ficou muito aborrecido e também teve jogador que sentiu muito a pressão da torcida. Teve um até que pediu desculpas publicamente. A gente vai falar aqui para vocês exatamente tudo. E olha só, grande reviravolta na situação envolvendo mercado da bola. Bilionário fez proposta e o Vasco recuou. A gente vai falar bastante de Vasco aqui nesse vídeo, você não perde nada. E antes eu deixo uma dica de ouro, que é a dica da Estrela Bet. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Corre ali, faça o seu cadastro, o seu primeiro depósito e venha participar da casa de palpites esportivos com as melhores odds do momento. O link eu sempre deixo aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É só você clicar e fazer o seu cadastro. O seu primeiro depósito dobra e os palpites esportivos são junto com os nossos do canal em Jogos do Vasco. Nas lives ao vivo a gente faz e você faz junto para todo mundo faturar, né? Uma rede multifatura na Estrela Bet. Então o link está ali no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade. Lembrando, se você joga Tigrinho, eu recebi uma proposta, tá? De uma plataforma que é só de tigrinho lá, cassino, slot, PSG, só isso. E eles falaram para mim o seguinte, pode ficar tranquilo que a sua comissão vai ser muito alta, porque a gente manipula os jogos, a gente escolhe quantos a gente vai fazer perder. Então, tô expondo aqui para vocês, tá? Eu tenho provas, tenho essas mensagens, estão até no Telegram, vou ver se eu consigo trazer para vocês aqui. E então, não jogue tigrinho, você está sendo enganado. Beleza? Posso contar com você? Cassino, slot, PG, tigrinho? Não. Palpite esportivo depende de você que vai escolher o que você vai fazer. Aí é diferente. Mas sempre com responsabilidade, maiores de 18 anos, e não é uma fórmula mágica, tá? De ficar rico nem milionário. É entretenimento. Bom, sem mais delongas, como temos vários assuntos importantes, solta a vinheta. As últimas informações do Vasco, novas propostas, grande reviravolta, as primeiras impressões e o técnico Fernando Diniz muito aborrecido. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal criado exclusivamente para você. Então, se você é Vasco, eu só peço para você deixar o seu like, porque nós vamos direto ao assunto, as informações importantes do Vasco nessa segunda-feira, já pela manhã. E vamos falar muito de Vasco, porque, olha, uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui e falar para vocês é o seguinte. A partida de ontem, né, com os reservas, mostrou muita coisa. E muita coisa positiva. Mas como assim muita coisa positiva? Mostrou a diretoria do Vasco que alguns jogadores não têm condições nenhuma de atuar com a camisa do Vasco. Mostrou ali também a incapacidade técnica de muitas peças que precisam sair. E também mostrou boas impressões, como o garoto JP, né, que entrou muito bem ali na partida, né? Teve também o Léo Jardim com boas defesas, mais uma grande partida do Léo Jardim. E se a gente for classificar aqui também pontos positivos dentro de campo, eu classifico aí também, quem sabe, o lateral direito Mutano, né? Que entrou ali, é o João Vitor, que fala, entrou na esquerda ali com muita velocidade. Se deu para ver que é um jogador diferente, né? Que tem bastante potência física, pode ajudar bastante o Vasco. Então eu vou trazer aí esses pontos, né? Um pouco mais de equilíbrio dentro de campo, né? O Andrés Gomes entrou tentando resolver o jogo. Ali também foi um ponto positivo ali, com a responsabilidade de ser titular, como se fosse o dono do time, né? Tentando de qualquer jeito ali, enfim. Mas enfim, vamos falar bastante sobre esse jogo, que o Vasco foi muito mal, porém,
empate com o Nova Iguaçu, mantém o Vasco na segunda colocação do grupo 2. E agora o Gigante da Colina encara o Flamengo na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, Maracanã. É isso mesmo, tá? Jogão entre Vasco e Flamengo, os dois com equipes titulares. Se o Vasco vencer o Flamengo, empurra para o Fluminense a missão de talvez rebaixar o Flamengo para a Série B do Campeonato Carioca. Olha isso, hein? 2 clássicos, o Vasco ganhando empurra para o Fluminense essa missão e a gente vai observar, né, se tudo der certo na quarta-feira. Porque olha só, eu quero falar sobre outros assuntos importantes que são novas propostas. É isso mesmo, hein? O bilionário Bill Foley, dono do Bournemouth, fez uma proposta muito abaixo daquilo que ele sinalizou ao clube. A sinalização esbarraria em cerca de 50 milhões de euros, com 35 milhões sendo o pagamento inicial e 15 milhões nos bônus, né, quando o Ryan for avançando, quando estiver na equipe inglesa. A ideia do Vasco é essa: começar a conversar a partir dos 35 milhões e observar aí o cenário dos bônus, né, para chegar em 50, que é o número que o Vasco quer. 50 milhões no mínimo pela venda do Ryan. O Bournemouth, através do Bill Foley, fez uma proposta por volta de 28 milhões de euros e o Vasco já recuou com a ideia e aguarda novas propostas pelo Ryan, já que o Bournemouth, lá da Premier League da Inglaterra, deu alarde, olha, tô na briga. Então agora os outros clubes começam a correr, né, para formalizar propostas ao jovem que resolveu o jogo contra o Maricá. E o Fernando Diniz disse que se o Ryan estivesse em campo, resolveria também o jogo contra o Nova Iguaçu. E você? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Eu quero falar também sobre reviravolta no caso David, hein? É o Fernando Diniz que falou na última coletiva que, eu não tô sabendo que o David tá com o pé fora do Vasco. E o Admar Lopes, no dia 12, né, antes do Fernando Diniz, falou que tinha aceitado uma proposta do Vitória para a saída do David. Mas parece que o Fernando Diniz utilizou o jogador no último jogo contra o Maricá, entrou com o atleta titular na partida contra o Nova Iguaçu ontem e mandou um recado para a diretoria: eu uso o jogador, então eu preciso dele. Se está usando é porque está precisando. E agora, informações que o André Cury, né, o empresário do atleta, disse que houve uma reviravolta e o David tem chances grandes de permanecer no Vasco, né, muito contestado por conta do seu salário, um jogador com um salário razoavelmente alto, né, mas parece que o Fernando Diniz não quer abrir mão do DVD. É o David que pode ser ali fraco tecnicamente, mas quando está em campo se entrega fisicamente, é esforçado, marca, ataca, é associativo, colaborativo durante o jogo, né? Ele não se esconde. Pode-se falar o que for do David, mas se esconder não é com ele. Então ele é um cara muito participativo. Na minha opinião, agrega ao grupo, tá? Não é o craque, não vamos esperar o David ser o suprassumo do elenco, mas na minha opinião agrega ao elenco, agrega ao grupo e pode ajudar o Vasco no Campeonato Brasileiro de 2026. E você, concorda? Vai lá nos comentários. Falando em reviravolta, a situação travada da contratação do atacante Brenner da Udinese. O Vasco já fez a proposta ao clube italiano, que acenou positivamente para o Vasco negociar com o atleta as questões salariais e travou. Parece que o Vasco não ofereceu aquilo que o Brenner acredita que deva aceitar. Então, nesse momento, estagnadas as negociações, o Brenner ia pegar a liberação com a Udinese, vir ao Brasil para resolver todas as questões burocráticas com o Vasco, mas parece que essa entrave vem atrapalhando o negócio. Bom, queria saber, né, como que está a pés da diretoria do Vasco essa proposta. Será que não existe uma valorização salarial pro Brenner? Ou o jogador vai abrir mão de um salário maior na Europa para trazer, né, ao Brasil a sua ideia de jogo por um valor muito menor? Eu não sei, estamos apurando para ver essa informação. O que eu sei que travou a negociação por enquanto, mas pode destravar nas próximas horas, porque o Vasco já vem resolvendo essa questão junto ao jogador, e o empresário do atleta, que se chama Juliano Bertolucci, é o mesmo empresário do técnico Fernando Diniz. Então as coisas estão bem caseiras, bem intimistas nesse momento da negociação, hein? Vamos estar falando bastante sobre isso e, claro, vamos estar apurando para trazer para vocês, quem sabe, o acerto definitivo do Brenner já no dia de hoje. Outra situação que eu quero comentar com vocês é o seguinte: sentiu, né? Impressionante como sentiu ali a partida o garoto Matheus França. Até mesmo ao vivo, né? Teve a informação
que o jogador sentiu muito as vaias da torcida durante o jogo e principalmente quando foi substituído. O Matheus França, né, que estava sendo muito criticado pelo torcedor, saiu ali no intervalo. E claro, dentro de campo, assim que ele tocava na bola, a torcida fazia ali já uma sonora vaia ao jogador. Isso também aconteceu com o Vitor Luiz, que saiu de campo pedindo desculpas à torcida, né? Levantou a mão e pediu desculpas. Bom, pedir desculpas e sentir a pressão é mole. Eu quero ver abrir mão do salário que ganha para mostrar aquilo que entrega, em relação àquilo que entrega, né? Ganha-se muito dinheiro e não se entrega nada. Então pode pedir desculpa que para mim não funciona, tá? Eu quero saber se abre mão, faz um contrato de produtividade, já que não produz nada, e acredita que produz muito, para ver se seria mais justo ou não. A gente está falando aqui sobre pedidos de desculpas. Mas é isso, enquanto o bolso está cheio, os pedidos de desculpas estão em dia. Jogando muito mal o Vitor Luiz e também o Matheus França. E falando em jogar mal, o técnico Fernando Diniz ficou muito aborrecido e, claro, né, dentro do jogo, teve ali várias reações com o elenco diante dessa partida que foi pavorosa contra o Nova Iguaçu. O treinador esboçou vários momentos ali a sua insatisfação com a performance da equipe que estava naquele momento em campo. Queria saber a sua opinião? Corre lá nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E não esqueça de deixar o seu joinha para avisar para a plataforma que falar de Vasco é positivo. Beleza? Forte abraço, saudações vascaínas.